pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Bad Batch. Dessa vez o episódio 14 da segunda temporada, Tipping Point, momento crítico, né? Decisão crítica, algo assim. Momento decisivo, pronto. E aí, né? Vambora. O episódio se inicia, né? Com alguns em um planeta lá, com alguns clones sendo prisioneiros, e entre eles nós temos o Hauser, que a gente viu lá no arco de Ryloth na temporada passada, né? Mais especificamente nos episódios 11 e 12. Mas enfim, né? O Hauser e os outros estão sendo escoltados, né, pelo Capitão Imperial Pierce, e eles estão sendo levados de Balmorra, né? Até que a nave deles nota, né, uma outra nave chegando no hiperespaço, e essa nave começa a atacá-los, né? E quem está dentro dessa nave? Ninguém mais, ninguém menos que o Echo. Mas ele não tá só, ele tá com o Gregor e mais dois clones, né? O Fireball e o Nemec. E aí eles fazem a acoplagem, né? Enquanto isso, o Capitão Pierce ordena que um comando, né, apague os dados. E o Echo pede para o Gregor e o Fireball soltarem o Hauser e os outros clones, enquanto ele e o Nemec vão tomar a ponte, né? Eles conseguem tomar lá a ponte, ficam só eles e o Pierce, e ele pergunta, né, para onde eles estavam indo. Mas o Pierce morde uma daquelas cápsulas elétricas de choque, né, que tem na boca, e morre. Que nem aquele clone atirador lá no episódio 7 dessa temporada. E aí, né, os reforços imperiais estão ali, os dados estão quase sendo todos apagados, e o Echo mete um bastão de dados, né, para tentar pegar alguma coisa antes que todos os dados sejam apagados. Eles estão com pouco tempo, eles removem o bastão depois de um tempo, né, e fogem. E aí, né, a cápsula deles se acopla na nave junto com os outros, e eles saltam para o hiperespaço. Enquanto isso, lá no Monte Tentis, o Crosshair está sendo feito prisioneiro, né, até que ele é levado por alguns Stormtroopers para a doutora Emery Carr examiná-lo, né. Ela pede para ele cooperar e tal, senão quando o Dr. Hemlock chegar, ele não vai ser tão compreensivo. O Dr. Hemlock chega, né? O Crosshair pergunta por que ele tá ali. Ele, não, se você acha que é porque você atirou num tenente, nós vamos puni-lo. Não, nada disso. Eu quero te dar um recomeço. Em troca, mas você vai ter que me dar algo em troca. Eu vou te dar um recomeço e em troca você vai me dizer onde eu encontro a Clone Force 99. Pois eles têm algo que ele quer, né? O Crosshair já deduz que é a garota, né? E diz que eles nunca vão entregá-la. E o Dr. Hemlock fala que se o Crosshair os ajudar, ele vai ser livre. O Crosshair fica calado, né? O Hemlock fica pressionando mais ele, e ele diz que não sabe onde a Clone Force está. E o doutor fala que o Crosshair diz, não, o doutor vira pro Crosshair e diz, mas você sabe como eles agem. E é claro que você vai ter algo útil para dizer, né? O Crosshair diz, errado. Aí, vamos refrescar sua memória. Ele chama um droid de interrogador para ficar meio que botando algo na cara, tipo, como se fosse drogando mesmo a cabeça do Crosshair para ver se, torturando mesmo, para ver se ele fala algo. Mas antes que o processo possa começar, a doutora Scalder chega, né? E diz que uma nave deles foi atacada lá em Balmorra. Deixa eu só conferir se eu tô falando certo. É, doutora Scalder mesmo. E aí, né? O Dr. Hemlock pede pra doutora Emery Carr continuar, né? Com o exame. Quando o Crosshair resolver falar, chame-o. Corta pra Coruscant, né? Lá na oficina das Irmãs Martez. E lá nós temos a senadora Chuchi e os outros clones. Lá, o Echo, o Gregor, o Hauser, o Fireball e o Nemec, né? O Hauser fala que ele chegou com um grupo de 8 clones, né? 8 homens, mas só sobreviveram 3. E aí, eles ficam descobrindo, né? Tipo, eles não conseguiram pegar todos os dados, porque a maioria foi apagado, mas eles conseguiram pegar alguns ainda no bastão. Mas enfim, o Hauser fala que outro grupo de clones, né, partiu, né, foi levado em outra rotação e nunca mais voltaram. Eles precisam achar esses clones, né, e é quando o Echo lembra que eles conseguiram pegar um pouco de dados no bastão, né. Só que está encriptografado, mas ele conhece alguém que pode descriptografar esses dados, né. A senadora Chuchi pede para ele ter cuidado e ele diz que sim.
De volta ao Monte Tentis, né? O Crosshair, a doutora K pede pra pararem, né? E o Stormtrooper diz que as ordens são não parar até que o Crosshair fale. Ela, mas ele não vai falar nada se ele estiver morto, né? E aí eles param meio de dar choque nele, algo assim. É um método de tortura que estão usando na mente dele, o droide interrogador. Ela pede pra prenderem ele, né? E quando todo mundo tá distraído, o Crosshair pega um blaster, mata os Stormtroopers e fica lá ameaçando a doutora Card, dizendo pra ela soltar ele. Ela, epa, perdão, tá passando um carro de som aqui na rua, não quero que dê copyright, né? Mas enfim, ele diz, me solta. Ela, ei, você não vai conseguir sair daqui, você não vai conseguir nesse estado que você tá. Ele pede o cartão de acesso dela, né? Ela diz que não vai ajudar e mesmo que ele consiga sair, os rounds vão achar ele em minutos. Não tem como escapar. E aí o Crosshair atordoa ela, né? Pega o cartão de acesso, vai até o corredor, só que encontra com os Stormtroopers. Atira num cano que solta fumaça, ele mata eles, né? E vai até o Terminal 3 para enviar uma transmissão. E aí ele diz, plano 88. Só que quando ele vai... Só que aí os Stormtroopers captam uma transmissão não autorizada e liberam uma toxina verde na sala, né? Antes que o Crosshair termine de enviar a mensagem, dizendo que o Império está atrás deles, é para eles se esconderem. Enfim, né? O Dr. Hemlock, ele aparece, dá uma ótima respirada na toxina e diz, gostou da minha invenção? Eu sou imune a ela, já você não. Nossa, esse é um baita de um vilão, hein? Tipo, faz o Rampart parecer fichinha, mas beleza. E aí corta pra Pablo, né? A gente vê o Wrecker pescando e tal. A gente vê o Hunter junto com o Sheb, que pergunta se esse amigo deles que tá vindo é um clone ali. Sim, mas ele não tá com o Império. O Sheb fala que eles se tornaram parte da comunidade, né? E pergunta se ele considerou a proposta de ficarem lá pra sempre, em Pablo, né? E o Hunter diz que para soldados criar raízes é perigoso. E o Sheb questiona se isso é tudo que ele é, um soldado. Só que aí a Marauder passa voando a tudo por ali, né? E é a Ômega que tá tendo aulas de voo com o Tech, né? E, bom, comparado com as outras aulas, ela tá bem melhor. E aí ele pede pra ela fazer uma virada lá, utilizando algumas partes do motor e outras não. Ela, virada Tech, né? Aí ele, eu não dei esse nome, mas beleza, né? Até que pega. E a Ômega faz a virada Tech, né? E eles notam uma nave se aproximando. Ela fica mó contente e diz, Havoc 4, que é a Havoc 5, e aí? E o Echo responde, né? E aí eles pousam a Marauder, tem um reencontro lá e tal. E ele pede, né, pra o Tech dar uma descriptografada lá no bastão de dados. Enquanto isso, o Hemlock tá numa reunião, né, com o governador Tarkin via holograma, falando, né, sobre o processo e tal, e que ultimamente os clones estão muito... A maioria, né, tá se insurgindo contra o Império. E o Tarkin diz que é difícil, pois tem alguns que estão lá de dentro e tal. E o Hemlock diz que simples dispensa parece ser ineficaz e que se o Tarkin mandar alguns desses clones para ele, ele conhece alguns métodos para lidar com a situação. Corta, né? O Hunter tá lá falando com o Echo de noite e ele pergunta, né, se eles vão ficar ali por Pablo mesmo, pois é bem pacífico, bem remoto mesmo. E o Hunter diz que eles ainda não decidiram, né? Mas talvez seja o que eles precisam. Ele até fica surpreso, né? Que eles cortaram laços com a Cid, também se estranhando com ela. E aí ele pergunta, né? O que é que o Echo tem feito. Ele diz, eu e o Rex formamos um pequeno grupo de clones, né? E, tipo, cada vez mais os clones estão se insurgindo. Alguns deles estão escondidos e nós temos outros que estão infiltrados, né? E o Hunter diz, olha, vocês viram o exército contra o qual vocês estão lutando, o poder do Império. Vocês sabem que vocês não podem vencer. E aí o Echo diz que a questão não é essa, sim lutar pelos irmãos dele. O Hunter diz que entende a motivação do Echo, mas quando é que ele vai se dar por satisfeito? E antes que ele responda, né, o Tech manda mensagem pelo comunicador dizendo que descriptografou os dados, né? A Clone Force reunindo tudo de novo, né? O Hunter, o Echo, o Tech, a Omega e o Wrecker. Só falta o Crosshair, né? Mas enfim. A Clone Force 99 se reúne na Marauder. E ele fala, né, que esses dados pertencem à Divisão de Ciências Avançada, uma operação clandestina do Império, e que ele não conseguiu achar a localização de onde iam os clones.
só a pessoa que estava responsável, né? Que é o Dr. Royce Hemlock. E aí, né, ele tá checando alguns registros anteriores de clones e ele descobre que o Crosshair é um desses clones. O Wrecker fica, peraí, o Crosshair traiu o Império? E aí o Hunter fica meio assim, receoso, né? E o Tech diz que ele checou velhos canais de comunicação e encontrou uma mensagem recente do Crosshair, dizendo Plano 88, o buscador. E aí eles descobrem, né, que o Império tá atrás deles. E aí o Tech diz, peraí, ele tá alertando a gente disso, né? Mas o Hunter se questiona se não é uma armadilha. Corta de novo pra Monte Tentis, o Crosshair tá lá preso, né? O Dr. Hemlock chega com a Dra. Carr e diz que a tentativa de fuga dele não abriu os olhos. Tipo, ele tentar fugir não abrir os olhos dele. Ele só vai sair dali se o Hemlock deixar. Ele disse pra o Crosshair reconsiderar, né, a oferta dele. Porque sofrer mais por uma jovem clone que ele nem se importa. Mas o Crosshair desafia ele com um olhar, né, ele não entrega nada. E o Hemlock pede para aumentarem a dose, né? E diz, veremos quanto tempo até você ceder, né? Não, gente. E assim o episódio acaba. Caramba. Tá tudo encaminhando para o season finale ser sensacional, né? Lembrando, gente, que semana que vem tem review dupla dos episódios 15, The Summit, e 16, Plan 99. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força seja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.